Bom, pessoal, hoje um vídeo aqui um pouco diferente do padrão. Na verdade, eu queria comentar sobre uma série do Netflix que eu acabei de assistir, uma série muito interessante, recomendo também para vocês. Mas a ideia aqui era trazer uma reflexão sobre ela, explicar o que acontece e como a gente pode trazer isso para a nossa prática da oncologia, enfim, com relação às questões, principalmente de tratamentos que prometem ser milagrosos, quais são os cuidados que a gente tem que ter e como tem pessoas que muitas vezes se aproveitam dessas situações na nossa prática. Antes de entrar no tema, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, que isso ajuda aqui no crescimento do canal, mas principalmente essa informação chegar a mais pessoas, atingir mais gente. Isso faz uma diferença muito grande e ajuda quem mais precisa a ter acesso a esse conteúdo. O YouTube entende que isso é importante, tende a entregar mais esse tipo de informação, por isso que eu peço esse apoio para vocês. Para quem quiser ter prioridade na resposta de perguntas, participar mais aqui do canal, tem a possibilidade para se tornar membro, é uma aba logo ali ao lado do botão de inscrição. E por último, mas não menos importante, para quem quiser saber mais sobre a sua situação, seu caso, analisar algum exame, uma segunda opinião, tem a possibilidade para consulta online. É um contato que está ali logo na descrição do vídeo. Então por ali vocês podem conseguir informações, saber como funciona e se isso é o mais adequado para você. E dito tudo isso, o que eu queria trazer para vocês? Essa série do Netflix chamada Cirurgião do Mal, ela é uma história real, não tão longe assim, mais ou menos 10 anos, um pouco mais de 10 anos. Um cirurgião, ele é italiano, mas ele trabalhava num hospital muito importante da Suécia, e ele trouxe uma questão com relação ao transplante de traqueia. Para quem não sabe, a traqueia ela é como se fosse um cano que leva o ar do nariz até os pulmões. E ele esse local do nosso corpo, ele pode ter ali problemas relacionados, por exemplo, a trauma, pessoas que ficaram muito tempo entubadas, às vezes algum tipo de câncer pode acometer a região, enfim, existem inúmeros problemas relacionados a isso. E é um local muito difícil de tratamento porque envolve uma coisa muito séria, que é a nossa respiração. Então a traqueia está relacionada com tosse, com respiração, com secreção das vias aéreas, então é um órgão que traz essas questões e a gente tem que analisar. E esse cirurgião, ele propôs um transplante onde ele basicamente fazia uma traqueia de plástico e ele embebia ela em células tronco do paciente. A ideia é que fizesse a substituição daquela traqueia problemática e que isso com essas células troncos ia formar um tecido e o paciente depois poderia ter uma vida normal, enfim, claro, tudo isso, dito os riscos, mostrado tudo isso e até muito bem explicado na série, inclusive. Qual que era o problema desse tipo de coisa que ele estava propondo do transplante, que depois foi se percebendo? Primeiro, não se tinham feito testes antes em animais, você não tinha nenhum teste prévio te dizendo que, olha, eu colocar esse tipo de traqueia, alguém sobreviveu, um ser vivo, um ratinho, um porco, enfim, sobreviveu a isso, passou muitos anos, ele teve esse e esse problema que foi controlado dessa forma. É assim que na prática nós fazemos os estudos. Então, um parênteses aqui, como que uma droga nova, um medicamento novo chega para nós na prática? Isso não só para oncologia, mas para qualquer área, a partir de testes. Primeiro eu preciso testar em animais, ver a segurança disso, ver qual que é a eficácia, observar isso no tempo. Depois, começar a trazer isso gradativamente para humanos, depois de visto essa segurança. E mesmo assim são feitos análises, são grupos bem controlados, tudo muito bem explicado. Existe todo um processo ético para ser feito essas coisas. E nesse caso que esboça a série, ele começou esses testes já direto em pessoas. E aí você pode perguntar, tá, mas como que ele chega em pessoas, enfim, como que as pessoas se submetem a isso? Eu acho que esse é o ponto de eu trazer esse vídeo aqui e trazer um comparativo com oncologia e com outras questões. Do que ele se aproveita? De pessoas que estão desesperadas, basicamente é isso. Na série até retrata a história de um jovem que tinha justamente um câncer, por sinal, uma doença muito grave, já tinham falado sobre essa questão para ele, tinha pouco tempo de vida, e ele acabou então indo atrás disso como uma esperança e fez o transplante, e poucos dias depois ele acabou indo a óbito pelo próprio transplante. Então, normalmente esse tipo de coisa, ele se favorece de pessoas que estão nessa situação de desespero. E onde está o contraponto com a oncologia?
Eu vejo que muitas pessoas, independente da fase, buscam tratamentos alternativos em que você não tem, muitas vezes, um estudo, você não tem uma comprovação, você não tem grupo controle, e às vezes colocam nisso esperanças. E aí um ponto, e a série mais para o final ela começa a falar disso também, muitos desses pacientes que buscaram essa falsa solução, que enfim, acreditaram naquilo em que ele estava dizendo, que eles estavam colocando, na verdade, além de terem ido a óbito, eles tiveram muito provavelmente, a gente não tem bola de cristal para saber, mas muito provavelmente a vida encurtada nesse período, com muito mais sofrimento, com muito mais problema. Qual que é a diferença, voltando aqui para o contraponto da oncologia, entre, por exemplo, uma quimioterapia e um tratamento alternativo que alguém por aí disse que é bom? Na quimioterapia, ou enfim, outro tipo de terapia, imunoterapia-alvo, ou mesmo medicamentos em qualquer área da medicina, isso foi estudado previamente. Então, foi administrada uma dose, chegou-se a uma dose segura, a dose faz muita diferença. Um tratamento alternativo, qual que é a dose correta? E qual que é a dose que faz mal? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando, por exemplo, de chás. Eu já tive pacientes com intoxicação grave por chá de folha de graviola, por exemplo. Então, qual que é a dose que pode utilizar? Os estudos mostram isso para nós. E melhor que isso, os estudos mostram para nós qual que é a eficácia do tratamento, não existem tratamentos perfeitos, todos têm problemas, em algumas pessoas não funcionam. Quais são os efeitos colaterais? Então, quando eu indico uma medicação que está aprovada, que passou por estudos, eu sei exatamente quais são os efeitos colaterais esperados, como eu vou manejar eles, como eu posso preparar o meu paciente para isso. Vou dar um exemplo, vou iniciar um tratamento. Olha, esse medicamento que eu vou fazer para você, daqui a tantos dias a tendência é que caia cabelo, pode dar diarreia, então você pode utilizar isso, assim e assim. Tal sintoma, se aparecer, eu sei que não tem tanta relação com isso, então eu vou buscar uma outra causa. Como que um tratamento que não foi experimentado, como que eu sei quais são os efeitos colaterais dele? E aqueles que não são também, porque isso é importante. Às vezes eu estou fazendo uma quimioterapia, por exemplo, o paciente vem com um sintoma diferente, que não está previsto, que eu não vi nos estudos. Será que isso é do medicamento mesmo? Ou tem alguma outra coisa acontecendo que eu preciso investigar? Então, fazer tratamentos com coisas que foram estudadas nos traz uma previsibilidade maior, a segurança é muito maior. E isso é muito importante, eu preciso oferecer para o paciente algo seguro, a gente precisa saber o que está fazendo e não atirar para qualquer local. Então eu trouxe para vocês essa questão da série, recomendo que assistam, seja por essas questões que estou trazendo aqui, mas como série também é muito legal assim, a forma como ele mostra, essa questão que eu estou trazendo para vocês, porque eles abordam dessa forma, no início parece uma coisa, eles tratam a série dessa forma, no início é uma coisa muito promissora, parece muito legal, até a gente quando está assistindo se empolga um pouco, e depois ele vai mostrando, na verdade, o que tem ali por trás, o que vai acontecendo, como que as coisas eram planejadas, e como fazer essas coisas aleatoriamente coloca as pessoas em risco. Como eu falei para vocês, são pessoas que fizeram esse transplante. Tem um outro caso ali que ele fez que eu acho que talvez até poderia estar vivo até hoje, inclusive, isso é uma curiosidade. Então, e mesmo aqueles que estavam condenados poderiam ter vivido muito mais tempo e com uma qualidade de vida melhor, porque imaginar que um órgão feito de plástico poderia funcionar bem, enfim, se eu posso trazer um outro vídeo, mas um órgão ele tem um funcionamento muito complexo, as células, todas as funções deles, então trocar isso por um tubo de plástico simplesmente não é uma coisa que tenderia a funcionar, e isso aborda bem na série. Mas basicamente eu queria mostrar para vocês isso, conversar um pouco sobre os tratamentos, como é que nós fazemos, quais são as indicações, por que a gente não indica coisas alternativas. Eu já falei aqui, eu não sou contra, mas nós não temos certeza, nós não sabemos bem do funcionamento. Então muito cuidado, mesmo com quem fala que utilizou tal coisa alternativa, se ele não fez algum outro tipo de tratamento. Eu tive um exemplo na minha prática recente, que uma paciente, ela veio com um vidrinho de cannabis e disse que ela tratava um câncer de mama, e disse que uma amiga dela falou para ela que tinha tratado a doença com esse medicamento.
Aí eu comecei a perguntar para ela meio por cima, né, mas essa amiga tratou o quê? O que que ela tinha? Aí era também um câncer de mama como o dela. Aí eu falei, tá, mas ela operou? Não, ela operou. Falei, ela fez quimioterapia? Não, ela fez quimioterapia. E aí eu até interroguei ela no final, ela estava com o acompanhante junto, falei, tá, então será que foi mesmo a cannabis que resolveu o problema dela ou foi todo o tratamento oncológico? Então a gente tem que tomar cuidado com isso na prática, acho que esse que é um alerta que eu trago isso no vídeo para vocês. E sempre que vier alguma coisa que vocês tiverem dúvida, tragam isso, pode deixar para mim nos comentários quando eu conseguir ver alguma coisa, ou leva para o médico em consulta, tira suas dúvidas, veja suas conclusões e sempre tentem na prática, mesmo quando parece não haver esperança, parece não haver mais nada, muito cuidado com essas vendas de falsa esperança, porque isso muitas vezes traz um risco, pode trazer mais sofrimento e às vezes pode abreviar algo que, por mais que tivesse um tempo curto, poderia ter um tempo maior e de melhor qualidade do que fazendo coisas de benefício duvidoso. Então, tome muito cuidado com isso, busque informações precisas, converse com médicos, com oncologistas, busque segundas opiniões, se for o caso. Isso é muito importante na nossa prática. Certo, pessoal? Esse era um conteúdo um pouco diferente que eu queria trazer aqui para vocês. Recomendo a série, acho bem interessante. É uma história real, uma história razoavelmente recente. Até o julgamento, acho que faz 2 anos ou 3, pelo que eles colocaram na série, então é algo bem recente, que traz um alerta para nós na oncologia, que trabalhamos com isso, e o quanto eu vejo também pessoas que se aproveitam do desespero das pessoas, muitas vezes para vender esse tipo de coisa. Vou usar o termo aqui, que é o caso da traqueia de plástico, coisas muitas vezes absurdas, mas que para quem está desesperado, para quem é leigo, muitas vezes acaba entrando nisso. Então busque informações, converse com o médico, quanto mais informados vocês estiverem, melhor entenderem, isso pode fazer uma diferença muito grande. Certo, pessoal? Mais uma vez queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, manda essa informação para mais pessoas, deixem para mim dúvidas nos comentários. Se vocês também gostaram desse tipo de conteúdo, querem que eu traga mais coisas, filmes, séries, e como que isso se relaciona com a nossa prática, deixa aqui para mim que eu vou estar lendo e com certeza posso estar trazendo isso aqui. Beleza? Até o próximo.